Eu me chamo Vera, faço parte dos trabalhadores do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, o nosso amado CL. E estamos ainda, afastados, nesse afastamento social, em prol da saúde de todos, o que é muito importante, tomar todos esses cuidados. Então, para ficar unidos em pensamento, junto, coração com coração, continuamos com o nosso trabalho de divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo, através dessas exposições. E agora a gente está fazendo online essas exposições, claro, com relação ao Evangelho, e assim ficar aquecidos, e poder estar trazendo para o nosso dia a dia essas mensagens tão reveladoras, e que despertam em cada um de nós o que é de bom e tudo aquilo que a gente precisa para seguir adiante a nossa vida, a vida dos que nós amamos e, enfim, todo esse universo onde nós estamos integrados. Vamos agradecer aos amigos da espiritualidade que nos intuem nesse momento, que nos acolhem e nos guiam para que possamos refletir com relação ao Evangelho que estamos trabalhando, que a gente possa entender e nos melhorando a cada dia com todas essas mensagens que Allan Kardec codificou e nos trouxe catalogadas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa gratidão por essa tarefa, nessa casa, como eu já falei, maravilhosa. E hoje nós vamos estar estarmos refletindo sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só pelo título desse capítulo, esse capítulo vem falando da reencarnação. Como já tínhamos falado, esses 4 primeiros capítulos do Evangelho formam uma base do entendimento do restante do Evangelho. Então, esse capítulo 4, ele vem falar da reencarnação. Ele vem estar falando, então, dentro do quantas vezes nós encarnamos, os limites de encarnação. Ele vem estar falando dos laços de família com relação à encarnação, as necessidades, que é um dos pontos bem importantes da reencarnação. Então, é um capítulo riquíssimo que nos traz muitas e muitas mensagens. Mas, especificamente, eu gostaria hoje de me ater nessa reflexão no título desse capítulo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, gostaríamos de colocar algumas questões iniciais antes de falar da parábola que abrange esse Evangelho. A gente está falando de um ponto central dessa frase, falarmos do reino de Deus, aonde é isso? O que é o reino de Deus? E também que a gente possa estar falando sobre o que Jesus quis dizer com nascer de novo. Então, esses 2 pontos para a gente dar sequência nessa reflexão. E aí vem aquela parte onde tem uma conversa, esse Evangelho de Jesus, quando ele chega de Cesareia, Cesareia de Filipe, que ele interroga os discípulos dele e ele pergunta, numa conversa informal, como Jesus sempre fazia, o que o povo diz de Jesus. E aí os discípulos dele
disseram para ele que eles achavam que ele era um dos profetas, que ele podia ser João Batista, Elias, né? E então eles faziam todo, porque o povo judaico esperava, né, o Messias, né? Então o povo achava isso. E aí Jesus pergunta o que os apóstolos dele achavam que quem seria Jesus. E aí Pedro, né, numa das respostas, Pedro fala que ele seria o Cristo, né, que seria o Filho de Deus. E aí Jesus fala que essa resposta, pelo entendimento dele, não teria vindo diretamente de Pedro, e sim de uma fonte mediúnica, porque Pedro tinha falado uma expressão que não seria, né, propriamente de Pedro, mas um trabalho mediúnico. Então, e aí falando de reencarnação. E aí Nicodemos, que também está nesse evangelho de Mateus, de Marcos, que é uma conversa que Nicodemos, que era um fariseu, tem com Jesus. E ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não estivesse contigo. Então, como Jesus, como pode nascer de novo? E aí Jesus diz para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, assim, para algumas religiões, né, esse nascer de novo está ligado com o batismo, né? Mas para a doutrina espírita, esse nascer de novo são as nossas encarnações, várias e várias existências. E aí nós vamos por os princípios básicos da doutrina espírita, que são a existência de Deus, né, a pré-existência da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então a reencarnação é o nascer de novo, o que Jesus estava querendo nos dizer, que é a base de tudo, né? Porque todo o nosso evangelho está baseado nos princípios da reencarnação, porque aqui também fala a encarnação é um castigo, porque seria um castigo para muitos, né? E muito mais leve a encarnação para outros. E aí não teria-se a justiça divina. Então, com as leis da natureza, né? Porque Jesus fez parte, Jesus ficou no ventre de Maria 9 meses, né? Então as leis são iguais, então é lei de justiça. Então as encarnações que nós vamos vivendo, a cada ser e a cada espírito, ela explica a lei de justiça, de amor e de caridade, tá? E falando ainda também sobre o que seria o reino de Deus, tá? Esse reino de Deus, a gente está muito ligado à nossa vida, ao nosso dia a dia, e nós muitas vezes não nos damos conta disso, né? O reino de Deus seria a harmonia em que nós estaríamos trazendo para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Se nós alcançarmos uma harmonia, equilibrando os nossos sentimentos, as nossas tarefas, nos equilibrando num todo, tá? Sentimento, razão, emoção. Se nós conseguirmos trazer essa harmonia, porque isso é a felicidade. Porque o que é a felicidade? São momentos, muitas vezes, que nós vivemos felizes? Não, a felicidade básica é aquela que nós conquistamos do nosso ser com o nosso equilíbrio.
porque muitas vezes a felicidade vai estar fazendo parte de alguns momentos em que nós vamos estar vivendo processos de saúde, processos de não estarmos muito felizes, mas se nós tivermos o entendimento dessa lei de amor, justiça e caridade, ou seja, a lei da reencarnação, nós vamos estar entendendo que todos esses objetivos, todas as nossas dificuldades, tudo que nós vamos estar passando, vamos estar dentro dessa lei maior, desse aprendizado, porque esse é o objetivo da nossa encarnação, né? O objetivo da nossa encarnação é repensar conceitos, é trazer o equilíbrio, é repensar hábitos, aprofundar os nossos conhecimentos, é reformular pensamentos, é redirecionar os nossos sentimentos, é superar as nossas limitações, imperfeições, é saber que nós temos, é identificar tudo isso, identificar as nossas imperfeições e poder trabalhar elas no nosso dia a dia, né? Segundo Joana de Ângeles, ela fala que se nós fizéssemos um questionamento, seria um belo para cada pessoa, principalmente aquelas pessoas ainda que não encontraram um sentido para as suas vidas. Tá? Resolver se perguntar para si mesmo, o que é que eu posso fazer em prol do mundo onde eu estou? Se nós fizéssemos essa pergunta, para quem ainda não se encontrou o seu objetivo nessa encarnação, para que possa entender e conseguir aproveitar esse nascer de novo, esse nascimento, essa oportunidade, para chegar em equilíbrio. Então pergunte a si mesmo, o que eu posso fazer para todos que estão na minha volta? O que eu posso contribuir para o mundo? Que seja somente em prece, que seja prece. Se eu posso contribuir um pouco mais, mas que eu saiba que dentro desses objetivos, com certeza, vai estar o meu equilíbrio e a minha paz interior. E isso é o que mais importa, né? Nós vamos estar integrados com os nossos amigos da espiritualidade, nós vamos estar nos integrando e tendo o entendimento da nossa encarnação. Então que a gente possa sim saber qual é o nosso objetivo dessa encarnação, por que nascemos novamente, e vamos nascer muitas e muitas vezes, né? Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus irmãos, muita paz, muito amor, tudo passa, como o Chico sempre nos falou, e nós estamos passando por esse momento e vamos passar com muito equilíbrio, que nós possamos acordar todos os dias agradecendo, com gratidão, porque com certeza esse nascer de novo estaremos aprendendo nesse momento e vamos sair dele muito mais fortalecidos e com esses laços de encarnação junto da nossa família muito mais fortalecidos, né? Que a paz e que essas mensagens do nosso Evangelho, dessas palavras do nosso irmão Jesus, estejam junto dos nossos corações. Com muito amor, com muito carinho, muito obrigada por essa oportunidade e que todos fiquem em paz. Que assim seja.